Alguém já sentiu que a vida, ao ultrapassar os 80 anos, muitas vezes se transforma mais em uma luta árdua pela existência do que em um ser pleno e harmonioso? Poucos ousam admitir abertamente, mas a verdade é que a idade avançada nem sempre concede apenas sabedoria, serenidade e amanheceres tranquilos. Por vezes, ela traz consigo uma fraqueza inesperada nos membros e reflexões inquietantes, antes impensáveis. A pessoa viveu uma vida longa, lutou contra dificuldades, demonstrou paciência, dedicou suas forças e construiu algo significativo. No entanto, ao chegar à 8ª década, o mundo ao redor muda tão drasticamente que é difícil descrever para quem não vivenciou tal experiência. Por alguns anos, o reflexo no espelho pode parecer familiar, mas os recursos internos, força, memória e capacidade de independência, começam a se esgotar, como um tecido velho e desgastado. É sobre isso que não se fala em obras literárias nem em folhetos informativos para aposentados. Essa fase da vida submete a pessoa a provações não apenas físicas, mas também emocionais, psicológicas e espirituais profundas. Não se trata de cultivar o medo, mas de uma compreensão profunda, da necessidade de expressar as experiências que muitos idosos sentem, mas raramente encontram palavras para elas. Para que os leitores possam se preparar mental e praticamente para os desafios invisíveis que inevitavelmente vêm com a idade. Serão apresentadas 7 verdades difíceis, mas extremamente importantes sobre o envelhecimento. Todos merecem conhecê-las para enfrentar as mudanças futuras com resiliência, dignidade e a possibilidade de escolha consciente. A prontidão para essas realidades não é pessimismo, mas a verdadeira encarnação de força e realismo. A primeira dessas realidades é que o círculo de pessoas próximas começa a diminuir de forma constante e rápida. Aos 80 anos, o número de chamadas telefônicas recebidas diminui visivelmente, e a razão não é o esquecimento ou a perda de afeto, mas um fato trágico. Muitos conhecidos já não estão vivos, e simplesmente não há quem ligar. Uma das manifestações mais dolorosas do envelhecimento é a sensação penetrante de solidão. O círculo social encolhe gradualmente, amigos falecem, vizinhos mudam-se para instituições de idosos, e parentes aparecem cada vez menos, absorvidos por suas próprias preocupações diárias. O problema não reside apenas nas perdas irreversíveis pela morte, mas também no afastamento gradual, quase imperceptível. Aquela conversa semanal habitual com uma amiga de longa data, acompanhada de uma xícara de chá, já não acontece, e a voz que soava todo domingo após a igreja silenciou para sempre. E o mais amargo, ninguém é capaz de ocupar o lugar deles. Pessoas da mesma geração tornam-se raras, e os jovens, por mais que queiram, não conseguem preencher o vazio que se forma no coração. Esse círculo social que se estreita afeta não apenas a rotina diária, mas também a alma profundamente. A solidão não é apenas estar fisicamente sozinho, é uma sensação opressora de invisibilidade. Acordar com a ideia de que cada vez menos pessoas se lembram da sua história de vida, sabem quem você foi e se importam com o seu bem-estar, torna-se insuportavelmente difícil. A perda dessas conexões leva a uma gradual perda do senso de eu. Perguntas angustiantes surgem na mente. Ainda sou importante para alguém? Alguém notaria se eu passasse o dia inteiro na cama? É por isso que é preciso reconhecer uma verdade importante. O círculo social de uma pessoa inevitavelmente mudará, talvez muito mais rápido do que se esperava. No entanto, há um lado positivo nessa situação. Idosos ainda são capazes de semear novas conexões. Muitos aposentados começam a fazer trabalho voluntário não apenas para ajudar os outros, mas também para não se sentirem sozinhos. Outros encontram consolo e satisfação em contatos simples, mas regulares, como conversar com o vendedor da loja local ou em reuniões de clubes de leitura na biblioteca. O principal é não tentar restaurar as antigas conexões perdidas, mas criar novos relacionamentos, relevantes e que tragam alegria. Não se deve permitir dissolver-se no silêncio. Se alguém já passou dos 80 e sente esse vazio, essa dor apertada pela perda de vozes que se foram, deve saber que isso não é fruto da imaginação. Essa condição é uma das provações mais difíceis que o envelhecimento enfrenta. No entanto, se for possível dar um nome a esse estado e tentar fazer pelo menos um novo contato, isso já se tornará uma espécie de tábua de salvação. Afinal, apesar do passado que se vai, a história de vida continua, e em algum lugar ela ainda é necessária. Em seguida, é preciso prestar atenção ao próprio corpo. Após os 80 anos, ele não apenas continua o processo de envelhecimento, mas começa a entrar em uma espécie de rebelião peculiar, quase imperceptível. Hoje, os joelhos podem estar perfeitamente bem, e amanhã cada passo será doloroso. Não é um colapso súbito e aterrorizante, mas uma série de pequenas traições invisíveis do organismo, o surgimento de uma rigidez que antes não existia, uma perda inesperada de apetite,
a soneca diurna que se torna uma necessidade vital, não uma escolha. Muitas pessoas esperam que as forças físicas diminuam de forma suave e previsível. No entanto, quando tudo se torna imprevisível, isso se transforma em um verdadeiro golpe. Às 3 da manhã, após um sono aparentemente tranquilo, a pessoa de repente se encontra deitada, olhando para o teto. O sistema digestivo, que funcionou impecavelmente a vida toda, de repente começa a rejeitar comidas favoritas, como se o corpo mudasse as regras do jogo sem aviso. Essa instabilidade faz com que a pessoa se sinta atraída pelo próprio organismo. E então surge a pergunta inquietante: essa condição é para sempre ou temporária? Devo procurar um médico imediatamente ou é melhor esperar? Essa incerteza esgota, transformando a dor física em esgotamento emocional pela falta de previsibilidade e apoio do próprio corpo. A maioria das pessoas ao redor, especialmente as gerações mais jovens, muitas vezes não percebe essas mudanças internas, pois externamente a pessoa ainda parece normal. Por fora, ela parece bem, continua a andar e a fazer as tarefas domésticas, até mesmo brinca. Mas os outros não veem o esforço colossal necessário para manter esse ritmo habitual. Eles não percebem como a pessoa ajusta suas tarefas aos horários de maior energia, como pula refeições para evitar o calor exaustivo, como se senta não apenas por cansaço, mas porque ficar em pé se torna insuportavelmente difícil e as pernas começam a tremer. O mais difícil é que o esgotamento oculto não cessa e não obedece a nenhum cronograma lógico. Às vezes, sente-se um surto de energia e surge a esperança, mas no dia seguinte o bem-estar piora muito, e essa esperança escapa. Isso não é um sinal de fraqueza, mas uma reação natural do organismo que trabalha com carga dobrada para manter as funções anteriores. A pessoa continua sendo ela mesma, mas agora é importante ouvir o corpo com mais atenção, mover-se com mais cautela e descansar com mais frequência. Existem algumas maneiras simples, mas muito eficazes de se ajudar. Por exemplo, beber água morna logo ao acordar, fazer alongamentos leves antes de dormir, sair para a rua por pelo menos 10 minutos. Esses pequenos rituais lembram ao organismo que a pessoa está do seu lado, que não está desistindo, mas aprendendo a se adaptar às novas condições. É nisso que reside a verdadeira força da idade madura, não em lutar contra as mudanças inevitáveis, mas na capacidade de acompanhá-las, mantendo a harmonia interior. A realidade número 3, com a qual é preciso se conformar, volta a chamar a atenção para o inevitável estreitamento do círculo social. Esta é uma daquelas verdades difíceis que se manifestam de diferentes maneiras. Às vezes o processo é gradual, quase imperceptível, e outras vezes ocorre de forma abrupta e inesperada. Pessoas com quem se conversava semanalmente de repente param de atender a chamadas. Vizinhos com quem se compartilhava uma xícara de café e notícias diárias se mudam ou simplesmente desaparecem da vida. Até os próprios filhos, que no passado tanto precisavam do apoio e da atenção dos pais, de repente se veem absorvidos demais por suas vidas cotidianas. Isso, é claro, não significa que eles deixaram de amar. Apenas as circunstâncias mudam. Os filhos se tornam avós, seu tempo é consumido pelo trabalho, cuidado com os netos, resolução de seus próprios problemas de saúde e superação de estresses. Apesar do amor que permanece, o número de chamadas diminui, as visitas se tornam mais raras, e a proximidade emocional parece enfraquecer. No início, a pessoa tenta justificar isso, dizendo a si mesma: é temporário. Eles estão apenas muito ocupados agora. Mas as semanas se sucedem, chegam os aniversários, acompanhados apenas de cumprimentos curtos e formais. As festas perdem sua antiga importância. Cada vez mais, o idoso se entrega às lembranças, revivendo repetidamente diálogos antigos, apegando-se ao passado, porque novos momentos felizes são cada vez mais raros. Além disso, com a idade, ocorre uma significativa mudança social. Talvez a pessoa já não dirija à noite, ou tenha mais dificuldade em ouvir a fala em meio ao barulho de uma grande multidão. Ou talvez leve o triplo de esforço para se arrumar e sair para algum lugar do que antes. Mesmo quando surge a oportunidade de passar tempo com alguém, surge a dúvida se vale a pena ir. A pessoa começa a avaliar o quão justificado é, e muitas vezes o custo de energia e esforço parece excessivo. Por causa disso, forma-se um perigoso ciclo vicioso. Quanto menos a pessoa socializa, menos visível ela se sente. Quanto mais ela é ignorada, mais difícil é aceitar essa realidade. Embora ninguém tente ignorá-la de propósito, é apenas um fato, e causa uma dor profunda. Uma senhora idosa chamada Svetlana, de 84 anos, confessou que o momento mais difícil para ela não é a solidão física, mas a sensação de que ninguém se importa com sua ligação, ninguém espera sua presença. Quando ela faltou a uma reunião no clube de interesses local, ninguém sequer perguntou onde ela estava. No entanto,
É extremamente importante entender que o estreitamento do círculo social não significa o desaparecimento completo da vida. Para se sentir conectado ao mundo, não é preciso ter muitos conhecidos. Basta ter uma ou duas pessoas próximas com quem se possa compartilhar alegria ou simplesmente passar um tempo em silêncio. Às vezes, isso significa que é preciso dar o primeiro passo, mesmo que cause desconforto, escrever uma carta em vez de esperar uma ligação, ou aceitar o convite de um vizinho, mesmo que a vontade seja ficar em casa. Além disso, a possibilidade de dedicar suas forças onde elas são realmente necessárias traz uma ajuda significativa. Isso pode se manifestar em mentorias para os mais jovens, na participação em atividades voluntárias, se a saúde permitir, ou simplesmente em contar sua história de vida a outros. Às vezes, pode parecer que ninguém está ouvindo, mas existem pessoas para quem a experiência acumulada se torna um apoio confiável. Isso de forma alguma significa que a pessoa se torna inútil. Pelo contrário, para permanecer visível e engajada, é preciso fazer um certo esforço. E tudo começa com a compreensão fundamental. Mesmo que o círculo social tenha diminuído, o valor intrínseco da pessoa não diminuiu em nada. Outra realidade que a pessoa idosa enfrenta é o pesado fardo de se preocupar com os outros, ou melhor, com aqueles que já se foram. Existe um tipo de dor especial e silenciosa: a dor da perda de entes queridos. Esse sentimento se manifesta com particular intensidade após os 80 anos. Ele deixa de ser algo excepcional e se transforma em um fenômeno cotidiano. A pessoa não se despede de apenas um ente querido, mas repetidamente daqueles que estiveram ao seu lado desde a infância. Irmãos e irmãs, com quem compartilhou não apenas paz, mas também memórias, o cônjuge, com quem sonhou passar a vida inteira. Essa perda não é apenas uma despedida. É um pesado fardo de memória que agora precisa ser carregado sozinho. A pessoa se torna a única a lembrar de um caso engraçado que aconteceu em 1963, a única a saber porque haviam amassado na porta da garagem. Não há mais ninguém para dizer, lembra? E ouvir em resposta um sorriso familiar e compreensivo. Esse tipo de solidão é especial. Não se resume à simples ausência de interlocutores. É a profunda consciência de que ninguém mais guarda sua vida na memória como você, que sua história se tornou verdadeiramente única, pois não há mais testemunhas. É como se o palco da vida estivesse vazio e todos os espectadores tivessem ido embora. A pessoa pode sentir a chamada culpa do sobrevivente, mas não aquela ligada a um erro, e sim a pergunta: por que eu fiquei e os outros não? Ela reavalia ações passadas, lembra-se de chamadas perdidas, carrega consigo questões não resolvidas para as quais não haverá mais resposta. A tristeza não desaparece, apenas muda de forma. Um homem chamado Robert, de 87 anos, disse uma vez: o mais difícil de envelhecer não é a dor nos joelhos ou a visão piorada, mas a manhã em que, por hábito, você pega a segunda xícara de café ou ouve na sua cabeça a voz da sua esposa respondendo a uma pergunta que você nem sequer fez. É sobre isso que não se fala o suficiente. No entanto, há uma força imensa em permanecer como aquele que guarda a memória. A coragem em levantar-se todas as manhãs em uma casa vazia e continuar a viver, apesar de tudo. A verdadeira beleza reside na capacidade de compartilhar histórias, deixando a marca das pessoas que se foram através da sua voz. A quinta realidade está ligada à gradual redução da liberdade pessoal após os 80 anos. Já na velhice, algo incomum começa a acontecer. Mesmo com a mente clara e plena consciência, as pessoas ao redor parecem se convencer de que a independência do indivíduo está se esvaindo. A liberdade começa a diminuir suavemente, quase imperceptivelmente. Primeiro, isso se manifesta em pequenas coisas, quando os filhos insistem para que não se dirija, embora a pessoa o faça com segurança, ou tentam controlar sua dieta, horário de dormir ou de tomar medicamentos. Isso não acontece por falta de amor, mas por preocupação sincera. Mas, com o tempo, o cuidado se transforma imperceptivelmente em pressão. A pessoa já não toma decisões importantes sozinha. Ela é gentilmente direcionada e impulsionada a certas ações. Isso causa uma profunda irritação, pois ela conhece seus limites e acredita ter conquistado o direito de escolher o que é realmente importante para si. No entanto, as pessoas ao redor parecem esquecer que a idade não tira a sabedoria e a paz interior adquiridas ao longo dos anos. Às vezes, a pessoa se sente invisível em uma conversa, como se sua opinião deixasse de ter valor. Assim, uma mulher chamada Jane, de 84 anos, contou que sua filha se encarregou de organizar literalmente cada aspecto de sua vida. Seu dia começava com caminhadas matinais e continuava com a escolha dos programas de TV que ela preferia assistir. Jane confessou: eu entendo que ela age por amor, mas ao mesmo tempo me sinto não como uma mulher adulta, mas como uma criança.
Jane revelou que sente sua independência diminuir gradualmente. E isso acontece não porque ela não consegue lidar, mas porque as pessoas ao redor já decidiram que ela não é capaz. É nisso que reside uma das batalhas silenciosas da idade. A luta pela capacidade de gerir a própria vida em um mundo que, aparentemente, se preocupa com você, mas nem sempre ouve. Não se trata de ser teimoso, mas de preservar a dignidade. De ser perguntado, e não mandado. De ainda poder escolher, e não apenas concordar com as decisões dos outros. O mais importante é estabelecer limites nesta idade não como uma manifestação de egoísmo, mas como uma necessidade vital. Pode-se dizer, sou grato pela ajuda, mas peço que me permita lidar com isso sozinha. A pessoa tem o direito de expressar desacordo se algo causa desconforto. Os entes queridos podem ficar surpresos no início, mas com o tempo aprenderão a respeitar essa posição, porque a verdade é que quanto mais a pessoa protege sua independência, mais tempo ela permanece verdadeiramente conectada a este mundo. Escolher o que comer, para onde ir e com quem socializar não são detalhes. É uma parte importante da expressão da personalidade. Não importa a idade, a personalidade merece seu espaço. Um dos testes mais difíceis após os 80 anos não é tanta dor física, mas a profunda perda emocional de entes queridos. A pessoa começa a notar que aqueles que antes preenchiam seus dias, participavam de chamadas e celebrações, gradualmente se vão. Amigos, parentes, conhecidos. Às vezes, até com a pessoa mais próxima, torna-se especialmente difícil. Não é apenas tristeza, mas um silêncio peculiar que permeia os hábitos diários. Na velhice, o luto não vem em ondas, como antes. Ele chega silenciosa e constantemente. A pessoa acorda e sente. Não há ninguém para ligar e relembrar eventos de 40 anos atrás. Ninguém mais se lembra de como eu era aos 20. Ninguém entenderá minha piada antiga como antes. Essa solidão silenciosa está sempre presente, como o ruído de fundo de um rádio velho. Para muitos, é uma sensação de desapego do mundo, como se estivessem flutuando em um rio onde tudo avança, e as memórias do passado desaparecem lentamente. Ninguém ensina como superar isso, ninguém prepara para quanta força será necessária para continuar aparecendo, sorrindo e socializando, apesar desse fardo invisível. Há um caso conhecido de um homem chamado Karp Alexievich, de 87 anos, que dizia: nos últimos 5 anos, participei de muito mais funerais do que consigo contar. Com cada partida, uma parte da minha vida se vai. Esse sentimento está presente em muitos, mas eles se calam não porque não sentem, mas porque se tornou parte integrante de sua existência. Mas o que ajuda a se manter à tona? A decisão de ainda se abrir para novas pessoas, mesmo correndo o risco de reviver a perda. A decisão de não parar de procurar motivos para rir e celebrar. A decisão de convidar alguém para um chá, mesmo que essa pessoa seja muito mais jovem, porque a conexão com os outros não é apenas uma forma de preencher o tempo, mas uma chance de permanecer vivo. Se a pessoa está passando por um período difícil agora, não deve se envergonhar de suas experiências. Não se deve tentar parecer forte quando por dentro é difícil. É importante lembrar que, mesmo em novas circunstâncias e com novos rostos por perto, sempre haverá espaço para alegria. Que a tristeza caminhe ao lado, mas não impeça de seguir em frente. Assim, a jornada da vida continua. A 7ª realidade é aceitar a própria vulnerabilidade com respeito. Uma das compreensões mais profundas que vem com os anos é a consciência da fragilidade não apenas do corpo, mas também de ações habituais, antes simples. Antes, parecia elementar amarrar os cadarços, levantar de uma poltrona baixa ou segurar uma xícara sem derramar uma gota. Isso não significa que a pessoa se sinta constantemente velha, mas cada movimento incerto, até mesmo uma leve dor, lembra que o corpo agora tem limites que antes não existiam. Essa consciência pode abalar a confiança, fazendo duvidar se vale a pena sair para uma caminhada sozinha ou comer em casa sem companhia. Agora, o plano do dia é construído não pelos desejos, mas por considerações de segurança, o que faz o mundo parecer menor. Mas a essência é que a fragilidade não é sinônimo de fraqueza, mas um sinal de sabedoria. O corpo diz: mova-se com mais cuidado, ouça-se e cuide-se. A vida frequentemente lembra que antes a pessoa era cheia de força, mas agora o verdadeiro poder reside em aceitar as mudanças com honra. Em uma conversa, conheci uma mulher chamada Nina. Ela tinha 84 anos. Ela proferiu palavras inesquecíveis. Não tenho vergonha de andar com uma bengala. Eu a mereci. Isso era um lembrete de sua longa e significativa jornada, e de que ela ainda estava avançando. Essa atitude é uma fonte de vitalidade. No mundo moderno, muitos tentam esconder suas limitações, fingindo que tudo está como antes.
Mas existe outra categoria de pessoas que aceitam a verdade e se tornam mais fortes. Elas não se envergonham de pedir apoio, usam ajuda e suporte, não se apressam, e assim mantêm a independência por muito mais tempo do que aqueles que se recusam a aceitar a realidade. É importante entender que não se deve lutar contra a própria vulnerabilidade. É melhor encontrar nela um aliado e seguir em frente. A verdadeira força após os 80 anos não se manifesta em superar excessivamente a dor e provar suas capacidades a todos. Ela se manifesta na capacidade de escolher o essencial, economizar energia e viver o momento presente com gratidão e sabedoria. O mais significativo é como a pessoa pode passar por todas as provações com coragem, dignidade e uma força silenciosa especial, compreendida apenas por aqueles que viveram uma vida longa. O envelhecimento não é apenas sobre o corpo físico, mas também sobre enfrentar sérias lições de vida com a cabeça erguida e o coração aberto. A pessoa não precisa fingir que tudo é fácil, pois não é. Mas a grande dignidade reside em reconhecer essa verdade e enfrentá-la com sabedoria, e não com medo. Ela não é um fardo e não está esquecida. Ela está aqui, e sua presença, suas histórias, seu riso e seu caráter inabalável são agora mais valiosos do que nunca. É importante cuidar de si e lembrar que a vida tem um profundo significado. Não se deve esconder os sentimentos, pelo contrário, é preciso expressar as emoções e reconhecê-las. A solidão acontece com todos, mas não se deve ceder a ela. É necessário manter um interesse vivo em tudo. Para concluir todas essas reflexões sobre a idade madura, é extremamente importante lembrar-se de preservar a integridade interna e os princípios que guiaram a pessoa ao longo de toda a vida. Primeiramente, deve-se permanecer aberto e sincero em suas manifestações e interações com o mundo ao redor. A autenticidade na comunicação, a capacidade de expressar pensamentos e sentimentos sem pretensão, torna-se ainda mais valiosa, formando laços profundos e de confiança. Quanto aos bens materiais, deve-se lidar com o dinheiro com impecável honestidade, observando todas as normas éticas. No entanto, não é menos importante não se esquecer da generosidade, pois a capacidade de compartilhar o que se tem traz não apenas satisfação, mas também fortalece os laços sociais, deixando um bom legado. Em cada ação, é preciso escolher conscientemente a bondade. Isso não é apenas a ausência do mal, mas uma manifestação ativa de compaixão, compreensão e apoio aos outros, o que enriquece tanto a vida da própria pessoa quanto a de seu entorno. E, finalmente, se o corpo começa a funcionar mais lentamente, o que é um processo natural e inevitável, deve-se encarar isso com orgulho e dignidade. Isso não é motivo para desespero ou para cessar uma vida ativa. Pelo contrário, é um chamado à adaptação, à busca de novas formas de interação com o mundo, à manutenção do movimento e do interesse, ainda que em um ritmo diferente. É importante lembrar que a desaceleração dos processos físicos não significa a paralisação do espírito e da vontade de viver.